Então vamos lá para Brasília. O tema do dia na capital federal é a Petrobras, que anunciou nova redução no diesel vendido às distribuidoras. Camila, boa tarde para você. E o preço vai cair? Vai, Mark, vai cair mais uma vez, né? Mas vamos só contextualizar tudo que está acontecendo, porque hoje a gente tem um dia importante em Brasília, com esse anúncio da Petrobras, mas também em São Paulo. Vou contextualizar porque a fala do Bolsonaro sobre esse assunto, inclusive, tem essa conexão. 11 de agosto era a data marcada para aquele manifesto em defesa da democracia lá na Faculdade de São Francisco, que é a Faculdade de Direito da USP. E isso já vinha incomodando o Bolsonaro até antes mesmo da leitura dessa carta, vamos nos lembrar, né? Esse evento, esse manifesto, que é numa data simbólica, justamente porque é quando a gente teve a criação dos principais cursos de direito, os primeiros cursos de direito do país, mas também porque faz referência a uma carta, um manifesto similar, a Carta aos Brasileiros, que foi lida lá em 1977, ainda na época da ditadura militar. Ela contou com a adesão de diferentes setores da nossa economia, de diferentes setores de um modo geral, professores e estudantes, mas também banqueiros e sindicalistas. E o Bolsonaro, então, estava bastante incomodado com isso, e aí foi ao Twitter agora há pouco para falar sobre essa questão da Petrobras de uma forma bastante irônica. Ele disse o seguinte: hoje aconteceu um ato muito importante em prol do Brasil e de grande relevância para o povo brasileiro. A Petrobras reduziu mais uma vez o preço do diesel. E aí ele complementou com os detalhes, né? Essa redução, ela representa uma queda de 22 centavos por litro, isso no litro que é vendido lá pela Petrobras para as refinarias, então para as distribuidoras. E aí, na sequência, ele também diz que, portanto, a gente já tem nesse mês um acúmulo de redução de 42 centavos por litro do diesel, fazendo uma referência ao fato de que essa não é a primeira redução anunciada esse mês. Aliás, foi no mês passado a última redução, mas recentemente, e ainda destacou que o Brasil está entre os países hoje com o menor preço médio de combustíveis do mundo, nesse cenário que a gente vive de bastante instabilidade, muito principalmente, né, por conta da guerra da Ucrânia. A gente tem também o fator da pandemia que castigou aí os países, as economias de um modo geral nos últimos 2 anos, mas agora esse novo fator que impactou principalmente o preço dos combustíveis. E esse assunto ele é importante, ele ganha bastante relevância aqui em Brasília, porque o Bolsonaro ele chegou a dizer alguns meses atrás que se existia um risco de ele perder essas eleições, era justamente por conta dessa elevação que a gente estava tendo nos preços dos combustíveis, com aumentos frequentes anunciados pela Petrobras. Então ele conseguiu ali, depois de uma série de trocas no comando da Petrobras, que esse novo presidente, o Caio Paes de Andrade, ele anunciasse então essas reduções que, segundo o Paes de Andrade, estão sendo viabilizadas por conta de uma estabilização dos preços no mercado internacional num patamar mais abaixo. Mas, além disso, a gente também deve lembrar as outras medidas que foram adotadas pelo governo e que, inclusive, custaram bastante, como, por exemplo, esse conflito com os estados por conta da limitação do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que eu, inclusive, acabei de receber aqui, estava conversando com o Décio Padilha, que é o secretário da Fazenda de Pernambuco, mas o presidente do Concefaso, do conselho, então, que reúne todos esses secretários aqui no país, que vai custar muito caro para os estados, já que representa 70% do orçamento de todos eles. Bolsonaro enfrentou isso, essa discussão, e conseguiu que o Congresso aprovasse, então, essa limitação que agora ficou entre 17% e 18%. Também retirou, mesmo que momentaneamente, os impostos federais, ou seja, caso ele seja reeleito, ou até mesmo outro governante que venha a assumir o Palácio do Planalto a partir do ano que vem, a gente vai ter aí um problema a ser enfrentado por eles para manter esses preços mais baixos, nessa estabilidade que a gente vê hoje, por conta, inclusive, do que a gente tem no cenário internacional, porque isso pode mudar a qualquer instante. Então, é um assunto bastante central, que toma bastante aqui a pauta em Brasília e em todo o país, mas antes de terminar, vamos ao que interessa, que é o serviço que todo mundo quer saber nesse exato momento, para além das repercussões políticas, né? A gente recebeu, agora há pouco, a produção do Grupo RIC, a nota do Paraná Petro, que é o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniência. Eles informaram que disponíveis, né, conforme informações disponíveis no mercado, os repasses tanto de reduções como de elevações praticadas nas refinarias dependem principalmente das distribuidoras de combustíveis, que isso ocorre porque os postos eles não podem comprar o diesel diretamente das refinarias, eles são obrigados a comprar das distribuidoras. Então, na prática, o que eles querem dizer é o que a gente já sabe por conta dessas reduções recentes que a gente teve na gasolina e também essa primeira do diesel, a anterior, que a gente vai ter uma redução ali na bomba um pouquinho menor do que isso, claro, tem esses atravessadores, digamos assim, a gente tem ainda as distribuidoras, as refinarias e depois as distribuidoras até que esse valor chegue nos postos,
mas a questão é que a gente vai ter que esperar um pouquinho até que os postos reabasteçam seus estoques para que a gente possa, então, comprar esse produto diesel no valor um pouquinho menor. E eu sempre falo no plural quando eu falo do diesel, apesar de poucas pessoas terem carros que são movidos a diesel, porque isso impacta na nossa economia de um modo geral. Inclusive, agora a gente teve o resultado da inflação consolidada de julho e a gente teve pela primeira vez uma deflação em 2 anos e a maior deflação desde que essa série histórica começou, justamente por conta da redução dos combustíveis. A gente está falando de um combustível, nesse caso o diesel, que é responsável pelas nossas frotas, né? Quase tudo que é movido hoje no Brasil é por meio de caminhões, então isso acaba impactando toda a cadeia, todos os produtos e, portanto, a inflação que tanto precisa de redução, né, Mark? É isso, Camila, precisa muito de redução, mas é uma redução que parece pequena para nós que somos consumidores do dia a dia, mas ela é importante para os caminhoneiros. Você vê ali 22 centavos, um tanque de 1.000 litros, que é o tanque de um caminhão, é R$220. Então, acontece que ela chega a impactar bastante para o caminhoneiro e, como a Camila já explicou muito bem, né, isso impacta em toda a cadeia logística. Esse custo é retirado dos alimentos, por exemplo. Claro que isso leva um tempo, né? Até porque a cadeia alega muitos prejuízos, então não retira na hora esse valor. E o que me chama a atenção sempre, a Camila falou ali, vai levar algum tempo para terminarem os estoques. Esses estoques não cria, viu, Camila? Não cria mais caro, porque demora para baixar. Quando é para aumentar, é do dia para noite, pode ver. Mas eu duvido que acabou a gasolina debaixo daquele posto ali, mas eles já trocaram o preço. Agora, para baixar, amigo, leva um tempo, hein, escola? 3 dias e olhe lá ainda, porque abaixou Quando esses não dias, leva uma semana. Baixou esses dias e olha, vou falar, eu tenho o costume de passar por 2 postos todas as vezes que venho ao trabalho. Quando aumenta, eu venho com preço, vou embora, já tá outro. Quando abaixa, posso esperar e procurar outro posto pela cidade para tentar economizar, porque não vai abaixar tão cedo, não. Agora, Camila, deixa eu perguntar outra coisa para você, até uma questão dos nossos ouvintes aqui. Como é que tá a agenda de trabalho aí no Congresso Nacional? Eu até peguei aqui, vi que na semana passada as sessões aconteceram normalmente, né? Não sei se normalmente, mas aconteceram sessões pelo menos. Essa semana não tem nada na agenda aqui, eles não estão trabalhando essa semana? Então, ontem, inclusive, teve uma aprovação de um projeto no Senado, foi um projeto que foi aprovado a toque de caixa, ele foi incluso ali nos últimos instantes dentro da pauta, porque ontem a pauta no Senado era dedicada a projetos que eram voltados à bancada feminina, ou voltados de um modo geral para o público feminino em comemoração à data do aniversário da Lei Maria da Penha, e aí eles conseguiram incluir ali no finzinho uma outra proposta, um projeto de lei que já tinha passado pela Câmara essa semana também, ele não chegou a ser votado em plenário, foi aprovado direto na Comissão de Constituição e Justiça, e aí foi direto lá para o Senado, e eles conseguiram encaixar de última hora ali dentro da pauta do Senado e aprovaram que é em relação à Flona. Então é um projeto que está sendo bastante discutido hoje aqui no Distrito Federal. A Flona, para que vocês possam entender, a Floresta Nacional de Brasília. Ela é uma área bastante grande, eles conseguiram com esse projeto reduzir em 40% para regulamentar 2 áreas que a gente tem aqui de assentamentos, né? Então áreas irregulares que hoje estão dentro dessa área da Flona. Essa redução é bastante significativa e os ambientalistas estão bastante nervosos em relação a isso, né? Então a gente tem sim algumas pautas acontecendo, mas claro, de modo geral os parlamentares já estão focados nas suas campanhas na reeleição ou na eleição. Ô Camila, só para ficar atenta aí em Brasília, o pedido do nosso ouvinte aqui da live também em relação a quando a Câmara vai pautar o aumento do judiciário, tá? Se pautar, se não pautar, enfim, e aí pra gente ficar bem atento e responder isso aos nossos ouvintes que estão aqui, ó, cobrando e pedindo para que você fique de olho nesse assunto, porque realmente mexeu com bastante gente esses 18% aí. É isso. Exatamente. Camila, pode falar, Camila. Exatamente, até ontem quando a gente comentou esse assunto, né, esse é um ponto importante para a gente destacar para os nossos ouvintes, né, você mesmo falou, Mark, que muito provavelmente isso vai passar, né, mas como a gente está no ano eleitoral, a pressão que a população faz sobre os governantes, sobre os políticos de um modo geral, nesse momento ela acaba fazendo efeito, então de fato, a gente cobrar, ficar atento e mostrar para esses candidatos, que agora praticamente todo mundo que está ali no Congresso é candidato, que a gente não é favorável a esse reajuste, pode ter um efeito, diferente de outros anos, né, o ano eleitoral tem esse poder maior. Então, sim, a gente vai ficar em cima e vai cobrar. Camila, eu estou torcendo para eu queimar minha língua. De verdade, eu mesmo nunca torci tanto para eu estar errado, mas infelizmente
eu acho muito difícil que o Congresso diga não ao Supremo. Se disser, será um bem que fará ao Brasil. Mas vamos acompanhar. Eles como lacram, você disse. lacram, criticam, mas fazem assim, ó. Reverenciam ao Supremo, ainda mais nesse caso de aumento. É isso. Vamos acompanhar. Obrigado, Camila. Até amanhã. Até, gente. Escola, você quer fazer o que agora? Você quer falar com os ouvintes ou quer chamar o break e falar depois?